Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa que é a penúltima aula do nosso módulo. Tá sendo muito lindo, né? Glória a Deus. A importância do discipulado entre líderes. Esse é o tema da aula de hoje. A ideia é nessa aula a gente abordar essa questão de caminhar com pessoas no mesmo nível e ressaltar que a importância do discipulado entre líderes é deixar para trás uma realidade de pastores, de líderes de ministério que acham que não precisam de discipulado e todos nós precisamos ser discipulados. Amém? Então, em primeiro lugar aqui, o discipulado como fundamento para a liderança. Líderes espirituais saudáveis geram igrejas saudáveis. O que é um líder espiritualmente saudável? Aquele que continua em processo de discipulado. Aquele que tem do seu lado líderes que o ajudam no seu dia a dia, que dão ali um alimento espiritual. Meu irmão, por mais careca que você esteja de saber das questões da palavra, você já leu a Bíblia mais de 50 vezes, você já escreveu livros, irmão, você precisa estar diante de um discipulado, sabe? O óbvio muitas vezes é necessário. Vou repetir, o óbvio muitas vezes é necessário. Te lembrar de coisas, porque a gente tem uma mania, eu aprendi essa frase com um pastor referência da minha vida, pastor Márcio Valadão, nós temos a mania de esquecer daquilo que nós temos que lembrar e lembrar das coisas que nós precisamos esquecer. E de fato, a vida, a caminhada da liderança, acontece isso. Você está ali no dia a dia cuidando, trabalhando para Deus, indo em missões, fazendo conteúdo, gravando cara, esquece de coisas básicas, certo? Então ter uma pessoa para te apontar o caminho não é, irmão, algo ruim, certo? É algo muito proveitoso, ter essa realidade. Líderes espirituais saudáveis são os pilares que sustentam a edificação do corpo de Cristo. Eu frisei essa frase aqui. Então, um líder que anda sozinho, ele está afadado ao fracasso. Anota essa frase. Um líder que caminha sozinho, sem discipulado, está afadado ao fracasso. Você sempre tem algo a aprender. Todos os dias você já acorda pronto para aprender algo novo. Então, não se ache a última Coca-Cola do deserto, viu, líder? Por mais espiritual que você seja, por mais grande o seu legado, nós precisamos ser discipulados. Então, é necessário. E aí, no discipulado entre líderes, o que a gente precisa investir? Em tempo, em líderes, por exemplo, que estão chegando agora, certo? Líderes emergentes é a palavra aqui, que passou a vida inteira servindo um ministério e agora assumiu a liderança. É necessário passar a experiência, certo? Então, é dessa maneira que a palavra de Deus ela vai ser mais solidificada no dia a dia daquele líder, ok? Vou dar um exemplo aqui de Saul. Saul era o rei, escolhido pelo povo, mas fechou os seus ouvidos depois de batalha após batalha. O que tirou dele do favor de Deus? Ele se achar. Não preciso esperar o profeta. Eu mesmo vou sacrificar e nós iremos e vamos vencer porque o Senhor é conosco. A boca estava cheia de palavra bonita, mas o coração, os ouvidos estavam fechados para a verdade, para a obediência. Então esse líder esqueceu, na boa vontade, querendo fazer a vontade de Deus, esqueceu da obediência. E a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar.
Amém? É muito melhor. Então, precisa ter mais constâncias, encontros regulares de mentoria, ser mais específico, objetivo, sem deixar de ser profundo com esse líder. Porque líder já não aceita mais um beabá. Não é a ideia, certo? Então, e aí eu quero reforçar essa figura aqui do mentor. Ter mentores na sua vida, investir na sua liderança é fundamental. Então, o discipulado, ele caminha dentro da liderança nesse aspecto de mentoria. É como Paulo foi para Timóteo, por exemplo. Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo sendo esse mentor de Timóteo. Inclusive, eu vou deixar esse para casa para você ler as 2 cartas escritas a Timóteo. Como que Paulo, ele trata ali do pastoreio, da vida cotidiana da liderança, da igreja, como que Timóteo precisa se comportar, certo? Então, o discipulado entre líderes, ele tem que ser mais intencional. Agora sim faz sentido essa questão das mesas. A mesa que eu vou me assentar nessa perspectiva do discipulado faz total diferença, ok? Não é que o líder não tem que sentar com as pessoas, ele precisa sentar, mas no sentido de discipulado, você precisa ser intencional. Olha o que John Maxwell disse: o discipulado eficaz entre líderes multiplica o impacto de um ministério e perpetua a visão de Cristo. Então, caminhar com alguém que teve a mesma experiência que você com Cristo, como os apóstolos fizeram, é fundamental para que a mensagem possa expandir de uma maneira mais eficaz. Amém? Então, uma maneira mais prática, nós precisamos organizar sessões de discipulado contínuo, certo? Cara, tem ali, você serve, você é líder de um GI, de um grupo pequeno, mas vamos ter o nosso. Vamos ter um aqui só entre líderes, vamos ter o churrasco entre líderes, vamos ter o bate-papo entre líderes, vamos ter o one-on-one, na minha área chama one-on-one aqui, que nós vamos falar aqui sobre a nossa vida de liderança, certo? Porque é assim que a gente aborda aspectos mais profundos da vida cristã e também sobre o caráter do líder, ok? Outra solução mais prática aqui. Estabelecer um processo de acompanhamento regular, o quê? Feedback, a cultura do feedback. Gente, isso é maravilhoso. Você ter a maturidade de ouvir feedback e de dar feedback. O discipulado de, por exemplo, o líder, eu vi que você fez tal evento e você falhou nisso, eu vi que não foi tão bom. E aqui eu não estou falando nada pessoal, não é para te ofender, mas eu vou colocar você 3 semanas para caminhar com tal pessoa que ela é especialista nesse tipo de evento. Você vai caminhar, vai ver, só vai ver. E aí, como que é feito o processo de mentoria, pelo menos o que eu faço? Em 5 pontos, 5 etapas. Primeiro, você está sendo meu mentorado e eu seu mentor. Primeiro, você me observa fazer. Como fazer? Então você vai ver eu fazer, ok? Segundo lugar, você não vai só ver eu fazer. Você vai me ajudar a fazer. Então, primeiro eu faço, depois eu faço e você me ajuda. Em terceiro lugar, você faz, eu te ajudo. Glória a Deus. Então, primeiro, eu faço. Segundo, eu faço, você me ajuda. Terceiro, você faz, eu te ajudo. Quarto, você faz. E quinto, eu só observo. E aí já acabou o processo de mentoria, certo? Vamos passar para um próximo nível. Por quê? Nós precisamos fortalecer líderes através do discipulado. A mentoria tem esse poder. Então, ter mentores em áreas específicas de casamento, de amizade, de redes sociais, de círculos sociais é fundamental para um líder. Amém? Então, o líder que não é discipulado logo perderá a visão e a vitalidade espiritual, que foi o caso de Saul. No final da vida, ele teve que tirá-la. E não queira cair nesse limbo, meus irmãos.
de uma vida de liderança onde você se vê tão sozinho que nem a sua vida presta mais. E aí o suicídio é a única opção. Quantos relatos que nós estamos tendo nesses dias de líderes, pastores, influentes que têm legado que tiraram a sua própria vida. Então, tome muito cuidado com isso, porque de fato você precisa, nós precisamos, os líderes precisam de discipulado. Então, porém, diante desse discipulado para líderes, tem alguns desafios. Eu falei alguns aqui, mas quero comentar alguns principais. Por exemplo, a resistência. Não, eu já sei do assunto. Né? Igual eu contei para vocês um dia desses, uma dessas aulas. Tem anos que eu discipulo casais, que eu ajudo casais, que eu lidero casais. Não que eu tenha um ministério com casais, mas eu já ministrei muito curso para casais. Chegou num momento dentro da minha casa que eu precisei de um discipulado, uma mentoria para casais. Por quê? Nós, dentro de casa, um dia a dia, esquecemos daquilo que nós precisávamos lembrar todos os dias. O básico, o beabá, o óbvio. Só que, no início, teve uma resistência. E aí o segundo ponto aqui, orgulho, falta de tempo, são desafios do líder, porque ele está cheio da agenda. Então, aí, qual que são as soluções? Usar horários diferentes. Então, tá na hora, você quer a sua vida... O líder, ele tem essa senso de responsabilidade. Você quer mudar? Vamos fazer diferente. Vamos acordar às 5 horas da manhã para conversar. Vamos falar às 2 horas da manhã. Vamos fazer um jejum de 7 dias seguidos, como eu fiz. Vamos fazer. Vamos ir atrás, porque agora você não é qualquer um, você é líder. É assim que trata a falta de tempo, a resistência, o orgulho, chamando para a responsabilidade. Exatamente, vou concordar com você. Você já sabe, realmente, você não precisa, realmente. Você não tem tempo. Mas é isso que a palavra diz, você precisa de acompanhamento, certo? Então você consegue, líder, você consegue, ok? Então o orgulho espiritual, ele pode fazer com que um líder ignore a necessidade do acompanhamento contínuo, certo? É o orgulho. Não, eu já li tantos livros, eu já sou pastor disso, daquilo, eu, irmão. Estava conversando isso aqui com o Mateus antes de gravar essas aulas. Chega um ponto que, se você não perceber isso que eu vou falar aqui agora, você está gastando seu tempo. Está gastando o seu tempo. Não se trata de você. Não se trata de você. É tudo sobre ele. E tem uma imensidão de pessoas envolvidas. Então, líderes que pensam, gravei essa frase aqui, que não precisam ser discipulados, são frequentemente os mais necessitados de acompanhamento. Essa é a realidade. Caminhando para o final, a gente pode observar aqui alguns resultados do discipulado entre líderes. Por exemplo, a multiplicação de ministérios. Quando o líder ele é discipulado, ele tem muito mais capacidade de gerar novos líderes. Então, um líder saudável gera líder saudável. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos líderes, discipulá-los, certo? Nós precisamos nos abrir para o discipulado, ok? Outro impacto aqui, o impacto na igreja local, cara. Você tem líderes mais comprometidos, mais atentos às coisas do dia a dia, certo? Às vezes o líder tá sob tanta pressão que ele esqueceu que um abraço, um boa noite, ser educado, ser paciente é necessário. Então, é no discipulado contínuo que a gente vai aprendendo. Rick Warren disse o seguinte: o discipulado entre líderes é a chave para a multiplicação dos ministérios e o crescimento saudável da igreja. Então, é necessário ter programas de discipulado contínuos para todos os líderes. Todos os líderes. Um líder, irmão, também é uma pessoa. Também é um irmão. Lembra que eu te falei isso? Nós somos irmãos. As posições não nos tiram a nossa identidade. Gostei dessa frase. A posição que Deus me deu não pode tirar a minha identidade. Qual é a minha identidade? Filho de Deus. Filho de Deus. Então, por mais legal que seja a sua liderança, o seu cargo na igreja, o Senhor ainda quer te chamar de filho. E eu ainda quero te chamar de irmão.
E assim, no discipulado, os líderes vão crescendo muito mais e de forma muito mais eficiente. Glória a Deus. Quero concluir aqui te lembrando sobre esse processo de mentoria, sobre realmente a necessidade de ter mentores. O líder precisa de discipulado, ok? Porque aí todo o corpo é saudável. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar essa aula. Na academia, quando você vai malhar, né, vai fazer um exercício lá, você malha só um músculo. Imagina eu malhar só o braço direito aqui. Ia ficar todo torto, né? Então, o líder, principalmente que vão colocar ele como um coração, se você não exercitar o seu coração, o que acontece? Parada cardíaca, né? Você tem um acidente vascular cardíaco, é um AVC, acidente vascular cardíaco. Então, tome muito cuidado, porque, de fato, o líder sendo o coração de um ministério, o coração de um grupo pequeno, de uma igreja, se ele não for cuidado, tratado, porque é um músculo também do nosso corpo, ele vai morrer. E aí o coração para de bombear sangue, e aí o que vai morrendo aos poucos? O resto. Essa é a responsabilidade, por isso que a seriedade dessa aula. Que o Senhor te abençoe. Amanhã nós vamos ter a nossa última aula desse módulo que nós vamos encerrar com chave de ouro. Que o Senhor te abençoe e eu te espero. Até amanhã.